Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu, Joelma, coordenadora do projeto social da Igreja Batista Sião, venho aqui trazer 3 novidades. A primeira, uma parceria com a Ótica Sou para exames e compras de armação. A segunda, a parceria com a Biocheckup para exames de transvaginal e mamografia. A terceira, meus irmãos, conto com as orações de vocês. Recebemos aqui a visita dos gestores, amaram a nossa igreja, estamos finalizando os trâmites para trazer para a Igreja Batista Sião e abençoar toda a comunidade ao redor o curso com o SENAC, curso profissionalizante com encaminhamento para o mercado de trabalho. Queridos irmãos, me ajudem, conto com todos, em nome de Jesus.
A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para os nossos queridos irmãos e irmãs. Hoje, 12 de outubro de 2022, nós estamos dando início ao culto de oração da Igreja Batista Sião, em Salvador, Bahia. Nós vamos estar lendo o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto da estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista Davi está fazendo aqui o contraste entre a vida dos justos, aquele que teme ao Senhor, e a vida dos ímpios, aqueles que estão desligados das coisas do Senhor. E ele chama de feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Davi está mostrando que os ímpios não têm nenhum conselho para nos dar. Porque se formos perguntar para ele qual é o conceito de felicidade, certamente ele vai dizer, é fazer aquilo que lhe dá prazer. Então, é o que está no seu coração, tudo que lhe dá prazer, tudo que for bom, você pode fazer, pode procurar, porque nada é proibido, né? Mas nós sabemos que não é assim. O caminho do Senhor é diferente do caminho dos ímpios. E ele diz que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo esses conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Porque o caminho dos pecadores é o caminho largo, que a Bíblia chama de caminho largo, a porta espaçosa, e diz que esse caminho conduz à perdição. Também ele diz que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o justo, ele não se detém, ele não anda, né, segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, para ali ficar naquela roda zombando, escarnecendo da palavra de Deus. Nós somos diferentes, não é? O nosso prazer não é esse, mas o nosso prazer é o que ele diz no versículo 2. Antes, o justo, ou seja, aquele que teme o Senhor, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele não está falando aqui só sobre os 10 mandamentos, essa lei dada por Deus a Moisés. Não, é a palavra de Deus toda. É meditar nesta palavra de dia e de noite. Estar sempre com ela no coração, na mente, pensando, procurando viver o que a palavra nos ensina. E ele diz que este, né, é feliz. E ele diz, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Esta árvore aqui, ela não foi colocada, ela não nasceu ali por acaso, mas ela foi colocada ali, né? Ela foi plantada naquele lugar, junto a ribeiros de águas. Nós somos plantados, né, junto ao ribeiro, a água, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que ele é a água viva. É aquela água que quando a gente bebe não vai ter mais sede, como ele falou para a mulher samaritana. Mas é a água da vida, é a água de Jesus Cristo. Então somos plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto da estação própria, cujas folhas não caem. A árvore que está plantada junto ao ribeiro, junto de água, ela se mantém viva, as suas folhas são verdes, os seus frutos são gostosos, não é? Produz normalmente os seus frutos. E ele diz que cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Então, o caminho do justo é o caminho da felicidade, é este caminho. Tudo que ele faz prospera, porque o Senhor está comigo. E ele agora faz o contraste para aqueles que não servem ao Senhor, para aqueles que são desligados do Senhor, aqueles que o salmista chama de ímpios ou pecadores, não é? Ele diz que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, dos pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós devemos seguir os conselhos de Jesus Cristo, que está na palavra de Deus. Aquele conselho que serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento ao lado do Senhor Jesus Cristo, a cada dia, meditando, vivendo esta palavra. Este é o varão feliz, o homem, a mulher feliz, aqueles que estão inteiramente dedicados ao Senhor. As coisas que são de cima, né? Eles buscam primeiramente as coisas que são de cima, o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele certamente nos dará a felicidade que nós tanto desejamos. A felicidade não é aproveitar o mundo, não é aproveitar as coisas que o mundo nos dá de qualquer jeito, mas a felicidade é ter a certeza da vida eterna que Jesus nos dá. Jesus dá àqueles que o seguem, não é? Aqueles que o obedecem, aqueles que confessam os seus pecados, se arrepende e procura viver nos caminhos do Senhor. Esse tem a garantia da salvação, a garantia da vida eterna ao lado do nosso Mestre. Que Deus nos ajude, que nós possamos prosperar nos caminhos do Senhor, buscando a verdade na sua palavra, que é a palavra de Deus para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós somos-te gratos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas de tuas mãos. Te agradecemos por mais este dia maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai. Ó Deus, obrigada por estarmos reunidos na tua casa de oração, junto, ó Deus, com nossos irmãos, para te louvar, para te cultuar, para dizer, ó Deus, que nós te amamos. Ó Pai, ser com a mensagem, o mensageiro desta noite, ser com tudo que há de suceder neste culto, Senhor, as orações, o louvor, que a nossa adoração seja somente para o Senhor, aquele que nos dá a certeza da salvação, da vida eterna, aquele que nos ama, aquele que está pronto para nos ajudar a cada dia da nossa vida. Muito obrigada, Pai. Fica conosco e nos dá a noite da tua paz, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde
a terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Salmos 95, verso de 1 a 2. Queridos, bem-vindos ao culto ao nosso Deus, hoje a quarta missionária. É um prazer recebê-los. E aonde você estiver, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Quero compartilhar com os irmãos neste momento a palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 a 9. De todos os lados, nós somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados, ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não destruídos. Gosto muito desse versículo. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina de como, e que é possível passarmos por determinadas situações e não nos sentirmos esmagados, desesperados, abandonados e destruídos. A nossa caminhada cristã, queridos, ela não é fácil, E nós precisamos de forças para continuar na jornada. O que foi que Jesus nos ensinou? Foi que ele nos deixou lá em João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo aqui ele relata, ele nos diz isso, olha, em tudo nós somos, de todos os lados, mas nós não somos oprimidos. Quer dizer, somos oprimidos, mas não esmagados. E ele teve assim experiências. E ele passou por isso. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, verso de 23 a 33, a gente vê aqui que
ele passou por sofrimento físico, viagens longas e difíceis, né? Desgastes. Então, assim, ele passou por muita coisa. Interessante que ele concluiu de tudo que ele passou na vida. Ele chegou assim, olha, em tudo nós somos, mas nós não somos desamparados. E é aí que eu quero chegar, né? Deus, ele nos ampara. O Senhor está conosco em qualquer situação. Qualquer situação que você estiver passando, que eu estou passando, né? Estou aprendendo, aí sempre aprendendo, né? Acho que cada luta que aparece na nossa vida, a gente tem que tirar algo de bom. O pastor Walter sempre diz, é pedagógico. A gente aprende, a gente se fortalece mais em Deus, né? A nossa fé em Deus é firmada, porque a nossa fé está firmada na rocha eterna que é Cristo. Ele é a nossa rocha. Paulo, quando ele chegou e disse, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tinha certeza de que ele poderia sim, porque Cristo estava com ele, porque era o Senhor que estava fortalecendo ele. E ele tinha essa esperança. E essa esperança que nós temos hoje, ela não nos desaponta, queridos. Então vale a pena a gente confiar, acreditar em Deus, não importa, eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Eu sei o que estou passando. E eu sei que em todos os momentos que eu tenho travado, desde 2010 eu tenho travado essa luta de câncer, mas o Senhor até aqui Ele tem me sustentado. E quando eu recebo o diagnóstico, né, que eu faço exames, eu tenho todo o tempo sou acompanhada. E quando de repente o médico diz, né, olhe, acusou algo aqui, vamos averiguar, eu já fico já com as antenas ligadas, né? Eu já fico já, de novo, Senhor, né? Mas assim, eles ficam perplexos, assim, poxa, você tem calma, né? Eu falei, eu sou calma mesmo, sabe? Porque eu sei que Deus, Ele nos dá forças para a gente suportar tudo isso. Lá em Isaías, que eu gosto muito de passar para os meus amigos, irmãos, esse versículo, são 2 versículos que se encontram em Isaías 26, versos 13 e 4, que foi um dos versículos assim, que eu tenho guardado no meu coração. Que o Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Ele é a nossa rocha eterna. E o apóstolo Paulo, ele experimentou, ele teve essa experiência com o Senhor, ele nos diz com propriedade, né? Por isso que ele nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 e 8, olha, tudo nós somos, né? As dificuldades aparecem, muitas vezes a gente fica perplexos, mas nós não ficamos desesperados, porque a nossa confiança está no Senhor. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu pastor, Ele é o nosso pastor, e nada nos falta, meu querido. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe, mas confie em Deus. Confie no Senhor de todo o coração, que com certeza o Senhor, Ele vai trazer paz no seu coração e no momento certo Ele vai operar, porque agindo Ele, quem impedirá? Quem tentará contra o braço do Senhor? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? E quem impedirá o seu agir? Porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é bom. Então, meus queridos, louvem ao Senhor, clame ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. Deus, Ele nos dá o sofrimento até quanto eu possa suportar, né? Mas passamos por isso, mas com um coração cheio de Deus, um coração em paz. Por mais que muitas vezes a gente
São momentos que a gente passa de choro, né? De dor, de tristeza, mas que possamos depositar tudo isso ao pé da cruz, na certeza de que o Senhor ele vai agir. Mas tenha essa certeza, tenha essa convicção do cuidado. O Senhor cuida de nós e Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de compartilhar da Tua palavra. Deus, como é bom confiar no Senhor. Deus, como é bom saber que por mais situações difíceis que a gente venha passar, mas nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor diz que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O Senhor nos prometeu que estaria conosco. Nos ensina a confiar, nos ensina a entregar, nos ensina a descansar, tira toda angústia, tira toda dor, tira toda dúvida, Senhor, do nosso coração. Que possamos servir com amor, com alegria, que possamos ir para a Tua casa te adorar, Senhor. Como é bom de nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Deus, toma aqueles que estão nos hospitais, ó Senhor, aqueles que estão se sentindo sozinhos, desamparados, mesmo aqueles que te conhecem, Deus, que Tu possa reacender a chama da esperança que há no coração deles. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, ó Senhor, nesse culto dedicado ao Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Que possamos Te glorificar, que possamos Te honrar e que possamos, acima de tudo, meu Pai, ter um coração grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor nos abençoe.
Graça e paz, irmãos, eu estou aqui para orar por missões e pelos missionários. Oremos. Pai querido, Pai amado, graça te damos por mais um dia de vida. Graça te damos porque a tua benignidade dura para sempre, Senhor. Deus todo maravilhoso, Criador do céu, da terra, de todo o universo. Sabemos que nada sem ti podemos fazer. Estamos diante de ti aqui hoje, pedindo ao Pai a tua misericórdia por missões. Missões vem contemplando milhares de pessoas, milhares de vidas para ti. Cada campo missionário é digno de oferecer mais e mais da tua presença naquele lugar. Que o Senhor continue fortalecendo os promotores, todos aqueles que ajudam a campanha de missões, que promovem missões, que vem compartilhando essa campanha, ajudando a cada vez mais neste crescimento, em levar o teu evangelho, em levar a ajuda, a cooperação, a satisfazer, a compaixão, que se coloca no lugar do outro e entende a empatia, a necessidade do outro e, sobretudo, que aquela pessoa, aquele local merece a tua presença na vida, o teu espírito acolhedor, transformador. E é diante dessa oração que eu peço que o Senhor venha fortalecer ainda mais a equipe de missões, de todos os lugares, os missionários que pelo mundo andam ajudando a levar o teu nome, o teu evangelho, a tua palavra, ó Pai. Que possamos ser gratos eternamente a todos e sobretudo a ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Esta é minha oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Olá, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de alegria, de estar aqui nessa noite, no culto missionário, e falar de missões sempre meu coração vibra, porque sempre me lembro do nosso maior missionário, que é o nosso Deus. Eu sou Aldair, trabalho aqui na Cristolândia, 2 de julho, ali no alojamento da igreja, alojado nas dependências da igreja 2 de julho, e é um momento muito precioso estar aqui nessa noite. E desde já queria agradecer a oportunidade, e que Deus em Cristo continue abençoando a amada igreja. Eu queria compartilhar o texto do nosso tema, a divisa do nosso tema, o nosso tema, só Jesus Cristo salva. E a nossa divisa fica lá em João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queria lembrar antes que essa campanha, ela também é retrô. Ano passado, a campanha de missões nacionais também foi retrô do ano 65 e 99. E em 2021 foi realizada novamente a campanha, anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. E nesse ano de 2022, nós estamos agora anunciando que só Jesus Cristo salva. Essa campanha foi realizada em 1980. E aquela época anunciava que somente Jesus Cristo, anunciar que somente Jesus Cristo salva, não soava muito estranho ou não causava esse incômodo em algumas pessoas ou na sociedade de hoje. Mas hoje anunciar que somente Jesus Cristo salva causa incômodo, causa um desconforto na sociedade, porque se você anunciar Jesus Cristo salva, beleza, essa ideia é bem-vinda, é mais uma verdade a ser seguida. Mas a sociedade de hoje, ela não vê e não acredita que existe uma verdade absoluta. Então, nós como cristãos, nós não nos paralisamos diante desse comportamento dessa sociedade,
ou dos empecilhos dessa sociedade em reconhecer essa palavra. Até porque essa palavra é anunciada no reconhecimento de que Cristo é suficiente. E ela não precisa ser aceita pela sociedade para que a gente anuncie isso. Nós anunciamos para que essa sociedade reconheça que somente Jesus Cristo salva. E é momento oportuno de dizer isso. Por que oportuno? Porque a nossa nação, ela vive nesse presente século anunciando tantas coisas, tantas palavras que se diz verdades a ser seguidas, que muitas pessoas estão perdidas, estão sem rumo, estão como folha ao vento, aonde o vento sopra ela vai. Então pessoas que não têm prestado atenção, não têm uma fé firme, mas ela acredita em coisas temporais. Hoje ela acredita em alguém, hoje ela acredita em uma entidade, em um santo, hoje ela acredita em uma verdade, em algo, em alguma coisa, mas não tem uma fé firmada, não tem uma fé firme e concreta. Então esse é o tempo oportuno de nós anunciarmos que somente Jesus Cristo salva. É um tempo bom de anunciar essa palavra, porque a nossa nação está carecendo de ouvir essa palavra. Uma nação em guerra, uma nação em colapso, uma pátria que está doente, tendo esperança ou depositando esperança em qualquer coisa, em outras pessoas. Nós agora levamos a palavra de esperança. Cristo Jesus salva. Querido, a gente precisa aproveitar as oportunidades assim como Cristo Jesus aproveitou. Jesus aproveitava as oportunidades para curar e ao mesmo tempo falar do reino de Deus. E Jesus Cristo é a nossa maior inspiração, é o modelo que nós devemos a ser seguido, porque nós somos cristãos, assumimos essa identidade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de anunciar essa palavra. Não foi o pastor, não foi o líder de missões, o líder de evangelismo que nos pede para que a gente anuncie essa palavra. Foi o nosso Jesus Cristo que nos comissionou para essa tarefa. Eu quero dizer para você que fazer essa tarefa, cumprir essa tarefa, não é doloroso. Pelo contrário, é um privilégio. É um privilégio porque um dia eu e você estava perdido. Eu e você estava longe dos caminhos do Senhor e depois de resgatado pelo Salvador Jesus Cristo, hoje somos comissionados agora para anunciar essa palavra que nos alcançou. Querido, nós precisamos ser encorajados por essa palavra. Queridos, nós precisamos aproveitar esse tempo oportuno, porque a nação ela não tem que confiar. Ela tem procurado coisas, procurado pessoas para depositar a sua fé e confiança, mas está perdidas. Nós estamos vendo aí pessoas se afundando nas drogas, crianças cada vez mais cedo conhecendo o que é a droga. Querido, essas pessoas, essa humanidade, ela está carecendo, ela está sedenta pela palavra de Deus. Eu quero te lembrar que quando a gente está ali meio que gripado, a gente toma um xarope que é bom, quando a gente encontra alguém que está gripado, a gente apresenta o xarope que a gente tomou, o remédio que a gente tomou e que a gente foi aliviado por esse remédio. Então, da mesma forma, nós devemos fazer com Cristo Jesus. Nós somos transformados por Cristo Jesus, nós somos mudados por Cristo Jesus, nós fomos encontrados e salvos por Cristo Jesus. Cristo Jesus mudou a nossa situação de vida. Estávamos mortos em nossos próprios pecados e iniquidades, e Cristo nos libertou para uma nova vida. E é nessa perspectiva que nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus
para pessoas perdidas. Pessoas agora que se encontram da mesma forma que outrora nós éramos encontrados, perdidos, longe e distante de Deus. E agora nós devemos ser encorajados para anunciar essa palavra. E Jesus, no versículo 1, Jesus começa ali no seu momento de ascensão a falar para os discípulos e anunciar aos discípulos que eles precisavam ter a esperança depositada em Cristo Jesus. Para que eles não permitissem que a leve e momentânea tribulação não deixasse eles aflitos ou mudasse sua rota. Pelo contrário, que eles permanecessem firmes em Cristo Jesus, ali no caminho firmes de Cristo Jesus. E no versículo 1, Jesus começa a anunciar que o coração de vocês não fiquem angustiados. Essa é a parte A. E na parte B diz assim: vocês creem em Deus, creiam também em mim. E é porque nós cremos em Deus que no momento de tribulação, no momento de chuva, no momento de tempestade, a tempestade não nos assola. A chuva e a tribulação não nos muda de rota. Pelo contrário, nós lembramos que apesar da tempestade, Jesus permanece no barco, que é a minha e a sua vida. Mas eu quero te lembrar que existem pessoas que não conhecem essa verdade, que não têm essa esperança que é Cristo Jesus, que não sabem que pode confiar em Cristo Jesus, e no entanto elas vivem loucamente, de forma inconsequente, buscando outros meios. Mas nós temos essa palavra de transformação de vida, que é Cristo Jesus, essa palavra de esperança, que é Cristo Jesus. E no versículo 2, Jesus continua dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Olha, Jesus nos dá essa promessa. Jesus ali no seu momento de ascensão, ele está dizendo para você: olha, para o lugar que eu vou, antes do capítulo 4, vocês não vão poder ir. Mas não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, creia também em mim. Confie em Deus e confie também em mim. E no versículo 2, Jesus testifica essa palavra do versículo 1. Por que nós devemos confiar? Por que nós não devemos ficar atribulados, ficar distraídos, ficar angustiados, ficar ansiosos? Porque Cristo disse que vai preparar um lugar para mim e para você. Cristo não está dizendo que vai sair, que vai nos abandonar, que vai nos deixar só, ou que vai esquecer da gente. Cristo disse que Ele vai ficar ocupado e preparando um lugar para mim e para você. E no momento ali de ascensão descrito lá em Mateus, vai dizer que Jesus vai dizer: estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele permanece com nós. A gente no momento de dificuldade, a gente no momento de tribulação, a gente recorre em oração ao nosso Deus. E é o momento que a gente mais ora, é o momento que a gente mais se entrega, se derrama diante da presença de Deus, porque nós reconhecemos que a nossa esperança não é depositada em homens, não está firmada em homens, não está firmada em espaço, em local, em igreja, está firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por conhecer essa verdade, e por saber disso que nós devemos falar para as pessoas que não creem, ou que não têm a sua fé depositada em Cristo Jesus. Porque tem pessoas que estão perdidas. Tem pessoas que têm buscado outros meios para solucionar os seus problemas. No mês passado nós tivemos o mês, e incluindo o Dia Nacional de Prevenção
ao suicídio. E nós devemos anunciar que Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas. Que Jesus Cristo é a solução para a nossa vida e para um homem perdido. Que Jesus Cristo é a esperança para um homem pecador, para uma mulher pecadora. Que Jesus Cristo é a esperança para uma nação doente. É essa a palavra que nós devemos anunciar. É anunciar para aqueles cristãos que estão desfalecendo na fé. E anunciar: ei, não se turbe vosso coração. Crê em Deus, e quem crê em Cristo Jesus, que diz que vai preparar o lugar para nós, Ele não vai nos abandonar, mas Ele vai preparar um lugar para mim, para você, está preparando este lugar. E que mais adiante, no versículo 13, vai dizer: e quando, pois, vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus está preparando um lugar para que eu, juntamente com você, vá para ficar e permanecer junto com Ele por toda a eternidade. E outras versões diz que Jesus voltará para nos buscar. E Cristo voltará. Essa é a promessa do nosso Senhor e Salvador, a qual nós aguardamos ansiosamente. É pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que o nosso coração não deve ficar angustiado. É por isso que a nossa vida não deve ficar angustiada e atribulada, mas permanecer firmes em esperança de que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja. E mediante a isso, queridos, mediante a isso, isso deve causar em nós uma preocupação, em que nós devemos anunciar para essa nação que Cristo voltará para buscar aqueles que aguardam ansiosamente pela sua volta, diz lá em Hebreus. E essa palavra deve estar firmada no coração dessas pessoas. A nossa obrigação não é converter pessoas, mas é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Não é convencer pessoas, mas é anunciar a palavra de Cristo Jesus, que transforma, que salva, que liberta. É essa a verdade. Porque no capítulo 6, 3 características primordiais na identidade de Cristo Jesus é apresentada para um homem que está perdido, que está longe do caminho, para um homem que vive na mentira, que vive longe, distante de Deus, vivendo, mergulhado na mentira, mergulhado na iniquidade, que somente em Jesus Cristo ele encontra a vida. Que somente em Cristo Jesus é encontrado essa vida, e a vida plena, a vida eterna, a vida em abundância. Foi isso que Cristo Jesus anunciou. E ao olhar para essa palavra, que diz no capítulo 6, no capítulo 14, versículo 6 de João, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, a gente rotula que as pessoas que estão longe de Deus, ela está perdida. A gente cria uma identidade para quem vive na mentira, é um filho do inimigo. Quem não vive na verdade está vivendo na mentira, e portanto a Bíblia diz isso. Quem vive na mentira é filho do diabo, não é filho de Deus. Então é necessário a gente anunciar para esses perdidos a palavra de salvação, para que ele volte aos caminhos do Senhor, ou para aqueles que nunca conheceram a Cristo Jesus, para que ele agora caminhe pelo caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Esse caminho que é estreito, esse caminho que
é doloroso, porque quanto mais nós caminhamos com Cristo Jesus, a gente vive aproveitando as coisas que Deus nos dá, que é a sua palavra, que é a verdade, que é uma vida nova, que é uma vida longe do pecado, longe das iniquidades. É uma vida mudada, é uma vida transformada para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É necessário então a gente tomar essa atitude como nova criatura em Cristo Jesus e viver de forma diferente. E viver de forma diferente nessa nova identidade como cristão é anunciar essa palavra. Porque todos nós somos discípulos de Cristo Jesus. E nós fomos comissionados como discípulos de Cristo Jesus a anunciar essa palavra. Nós não temos o direito de colocar essa palavra debaixo de 7 chaves. Pelo contrário, o nosso dever é anunciar essa palavra. É falar do Evangelho de Cristo Jesus. É falar da palavra de esperança. Porque uma pessoa que resolve tomar uma decisão nova e viver uma vida com Cristo Jesus, ela volta para o caminho. Ela deixa de viver na mentira e agora vive na verdade. E assim então ela vai herdar a vida eterna dada pelo próprio Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque na parte B do versículo 6 diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém conhece a Deus, ninguém tem como chegar ao céu sem passar por Cristo Jesus, sem o intermédio de Cristo Jesus. E na canção da campanha nós anunciamos que Cristo Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Então é necessário anunciar essa ponte para essas pessoas que ainda não conhecem. Anunciar essa ponte para as pessoas que vivem pulando no aprisco, que vivem pulando em montanhas, em buracos, em lugares onde não há essa ponte, procurando uma solução para os seus problemas, colocando confiança em pessoas onde pessoas irão decepcioná-las. A nossa confiança precisa estar em Deus. E se nós confiamos em Deus, nós devemos anunciar que Cristo Jesus é o único a quem nós devemos anunciar. Eu me lembro do meu testemunho de vida. Eu sempre uso a passagem do coxo no tanque de Betesda, onde aquele coxo depositava sua confiança em homens, porque quando Jesus, no meio daquela multidão de pessoas doentes que precisava de cura, Jesus encontra aquele coxo. Jesus diz: o que queres? O que deseja? E aí Jesus pergunta, a pergunta mais contundente de Jesus no meio daquela multidão de doentes: queres ser curado? E na resposta daquele coxo ele vai dizer que toda vez que ele deseja essa cura, que ele vai à busca dessa cura, alguém chega antes, depois do anjo descer e sacudir as águas ali, alguém chega antes e é curado. E ele vai mais além e dizer que eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me levar e colocar no tanque depressa logo quando o anjo subir. Depois do anjo sacudir as águas, eu não tenho ninguém. Mas ele estava diante da pessoa que é a cura, que é a transformação de vida. Cristo Jesus. E dessa forma um dia eu estava. Eu olhava e depositava a confiança em tantas coisas. Eu achava que o vazio do meu coração deveria ser preenchido com festas, com bebida,
com curtição. Mas um dia, eu ouvi de uma verdade, ouvi de uma palavra que é verdade. E essa verdade é Cristo Jesus, que me alcançou há 8 anos atrás. E eu fui transformado. E da forma que esse coxo se encontrava, eu também me encontrava precisando de cura, precisando de transformação. E Jesus me encontrou e me transformou. E à medida que eu conheci essa verdade me transformou. Porque isso está escrito em João. Conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, e dessa mesma forma que eu fui encontrado e me comparando com aquele coxo, no meio de multidão doentes e perdidas, existem pessoas que vivem nessa multidão doentes e perdidas, precisando ser alcançadas, precisando ser encontradas por Cristo Jesus. E o que é que você está fazendo para que essas pessoas tenham a vida transformada? Você tem a resposta para essa nação perdida. Você tem um remédio para essa nação perdida. Você conhece o remédio. Você conhece a verdade para uma vida de mentira, que é Cristo Jesus. Não há uma pessoa que Jesus não pode alcançar e transformar. Porque se fosse assim, eu e você era improvável. Por causa dos nossos pecados e iniquidades. Mas em Romanos vai dizer que Jesus Cristo nos encontrou quando eu e você éramos pecadores, que estávamos mortos nos nossos próprios pecados e iniquidades. Então a graça de Deus, a misericórdia de Deus pode alcançar esse vizinho que você acha que é improvável. Pode alcançar esse seu primo, esse seu tio, esse seu parente que você acha que é improvável. Sabe por quê? Porque o papel de convencer o homem é do Espírito Santo. Não é meu, não é seu. Sabe o que nos leva a pensar que as pessoas são improváveis à conversão? É porque a gente coloca a capacidade de conversão em nós. Dizer assim, não, essa pessoa pode ser salva, essa pessoa não pode ser salva. Mas não é assim. O Senhor Jesus nos ensina que o nosso trabalho, que o nosso papel como discípulo de Cristo Jesus é anunciar a sua palavra de transformação e de vida. Mas que a tarefa, que a incumbência de convencer o homem do pecado e do juízo é do Espírito Santo. É do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, amados irmãos, eu espero que você saia daqui diferente. Eu espero que você olhe aquela pessoa que você encontra todos os dias, que ainda não conheceu o Evangelho de Cristo Jesus, e vou dizer assim, olha, esse é o meu campo missionário. Eu preciso anunciar o Evangelho para essa pessoa. A responsabilidade de convencer não é meu, não é minha. Mas a minha responsabilidade de pregar. É a minha responsabilidade de anunciar o Evangelho. E a minha responsabilidade de anunciar a palavra de salvação. Nós somos chamados para levar a palavra de esperança. E é tempo da gente olhar para essa nação e anunciar que somente Jesus Cristo salva, que somente Jesus Cristo transforma e que somente Jesus Cristo liberta. Que Jesus Cristo é a solução para essa nação perdida. Existe uma canção muito linda do cantor cristão que diz: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. E essa canção do cantor cristão, ela não pode ser apenas uma canção entoada, ou ela não precisa ser apenas uma canção entoada
na igreja, no nosso momento ali de reunião, de canções. Mas ela precisa ser uma oração que flui do nosso coração. Ao acordar, anunciar, dizer: Senhor, eu te clamo pela minha pátria. Eu peço pela minha pátria. Nós devemos ser encorajados todas as manhãs a anunciar: a minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Mas eu quero te falar algo. Que essa palavra de orar, de pedir, de clamar ao Senhor, não deve ficar apenas dentro do seu quarto fechado. Mas tem que ser evidente nas suas ações quando você sai para fora do seu quarto, sai fora da sua casa, sai de dentro do carro, sai de dentro da sua empresa, ou até dentro da sua empresa, dentro da escola, dentro da faculdade. Porque ser cristão não é apenas um domingo, um sábado, uma quarta. Ser cristão é ter o estilo de vida imitando a cada dia a vida de Cristo Jesus. É o estilo de vida, é parte da nossa identidade. É de você acordar segunda e dizer: Senhor, sara essa nação, salva a minha nação, cura a minha nação, transforma a minha nação, a minha pátria. Mas depois que você orar e alcançar e ver alguém que está perdido, ao ver alguém que ainda não conhece o Evangelho de Cristo Jesus, ofereça uma oração, ofereça uma palavra que traz vida. Porque a nossa oração precisa ser evidenciada através das nossas orações. Eu não posso ficar apenas nos grupos de oração e dizer assim: Senhor, eu estou orando agora, irmãos. Eu estou anunciando agora que eu quero a minha nação para Cristo. Ou oficializar um dia e dizer assim: hoje nós iremos orar pela nossa nação. Mas quando você sai da sua casa, você não tem coragem de falar que Cristo Jesus é a esperança para a vida perdida. Ou que você não tem coragem de anunciar dentro do seu colégio, ou dentro do seu hall de amigos, ou na sua vizinhança, que Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, salva, transforma e liberta. Queridos, o medo não faz parte da identidade de um cristão. O Espírito Santo, nós fomos ensinados por Cristo Jesus, e Cristo Jesus nos diz isso, Ele nos prepara para isso, que o Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo em nós temos esse espírito de ousadia, não é de covardia, é de ousadia para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, querido, esse presente século, essa filosofia que é levantada nessa sociedade, ela não pode nos parar. Ela não pode fazer com que a gente venha tremer e dizer assim: eu não posso anunciar o Evangelho de Cristo Jesus porque meu parente não vai gostar. Eu não posso anunciar o Evangelho de Cristo Jesus porque os meus colegas de classe vão me achar careta, me achar que, eu não sou um cara muito legal. Nós não dependemos de opinião de ninguém para pregar. Nós só dependemos da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo agindo em nós. Queridos, nessa noite, eu peço que você saia diferente. Que vocês saiam encorajados para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E que a graça dele continue sendo manifestada no meio de nós. Muito obrigado por tudo. Continue orando pela obra missionária. E continue fazendo parte do que Deus tem feito nessa nação. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para
salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.